Hoje teremos uma conversa extremamente relevante, inspiradora e necessária. A saúde moderna vai muito além do atendimento clínico, ela envolve gestão, estratégia, inovação, tecnologia, sustentabilidade e, acima de tudo, pessoas. E para discutir esse universo tão complexo e essencial, tenho a honra de receber a doutora Cristina Moro, diretora de Desenvolvimento em Saúde do Hospital Amaral Carvalho. É uma instituição reconhecida nacionalmente pela excelência, pela inovação e pelo cuidado humanizado. Nesse episódio, vamos explorar os bastidores do desenvolvimento em saúde, entender como decisões estratégicas impactam diretamente a jornada do paciente, refletir sobre os desafios do sistema de saúde e falar sobre o futuro da medicina e dos hospitais. Porque quando falamos em desenvolvimento, em saúde, falamos sobre vidas, sobre experiências e sobre transformações. Doutora Cristina, é um grande prazer tê-la conosco. Seja muito bem-vinda. Oi, boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade de poder participar na Rádio Melodia, participar dessa programação e poder levar aos ouvintes, às pessoas que estão nos assistindo, como é o funcionamento de um hospital oncológico, falar sobre a Fundação Amaral Carvalho, que é um hospital, uma fundação que já tem 110 anos e que atendeu, e só em 2025, mais de mil municípios no estado de São Paulo, na federação, no Brasil, sendo que desses 1.000, mais de 400 estão no estado de São Paulo. Então, é um hospital que tem sua relevância e importância dentro do cenário nacional e estadual, à disposição de vocês para poder esclarecer dúvidas, para falar do hospital. Então, agradeço e é um prazer estar participando. Então vamos lá. Para começar, o que exatamente envolve a área de desenvolvimento em saúde dentro de um hospital, doutora? Hoje a área de desenvolvimento, a Diretoria de Desenvolvimento e Saúde, na qual está inserido a minha diretoria, ela está na área operacional do hospital. Nós trabalhamos hoje com 2.000 funcionários no hospital e dentro da diretoria são cerca de 1.300 funcionários e mais 200 médicos e alguns outros setores terceirizados. Então, desde o acesso do paciente no hospital, que ele entra pela rede CROSS, organizada pela Secretaria da Saúde, até toda a jornada do paciente, todo o tratamento que ele realiza dentro do hospital, até sua alta ou segmento, está dentro da Diretoria de Desenvolvimento e Saúde. Portanto, a gente trabalha com toda a área de apoio hospitalar, toda a área de assistência direta ao paciente, médicos, enfermeiros, equipe multi, toda a estrutura hospitalar, portanto, toda a assistência ao paciente, desde sua entrada até toda a jornada e a sua saída, está dentro da Diretoria de Desenvolvimento e Saúde. E o desenvolvimento significa que a gente está sempre em desenvolvimento, em atualização, a gente está sempre procurando novas oportunidades, novas tecnologias, para que a saúde seja entregue da melhor forma possível à população que necessita do tratamento oncológico. Pois não. E quais são hoje os principais desafios da gestão em saúde no Brasil? Hoje a gente tem como um desafio muito importante o acesso do paciente dentro dos hospitais. O paciente hoje, vamos falar do hospital oncológico, o paciente ele chega no hospital criado, diagnosticado dentro do município, na rede básica de saúde. O grande problema hoje, e é um desafio conjunto, onde o município, o estado e a federação tem que trabalhar, é esse paciente chegar a tempo de ser tratado com oportunidade de cura num hospital oncológico. Hoje, o paciente ele demora muito para que ele tenha o seu diagnóstico realizado e, quando é feito o diagnóstico, muitas vezes o
paciente já se encontra numa situação de doença avançada, quando ele não tem mais tantas oportunidades de tratamento que promovam a cura e o retorno normal à sociedade. Esse é um dos grandes desafios, dentre outros, que tem a questão da tecnologia, a questão dos profissionais, de recurso humano, recurso estrutural, mas eu acho que hoje o que impacta no paciente é a questão do diagnóstico dele, que tem sido de forma atrasada na sua grande maioria. Pois não, falando em tecnologia, como é que pode equilibrar a inovação tecnológica com a sustentabilidade financeira? É uma questão muito difícil, porque hoje em dia a gente tem a inovação tecnológica na nossa frente diariamente e ela tem se atualizando, ela vai se renovando, cada hora aparece um novo medicamento e sempre cada vez mais caro. Eu estava terminando de falar, então, é essa questão do acesso dos pacientes. Eu acho que o que mais impacta hoje em dia são a dificuldade dos pacientes em conseguir acesso dentro das UBSs a um diagnóstico precoce. E, além disso, o que dá um impacto muito grande é a questão da prevenção. A gente tem hoje, no câncer ginecológico, a vacina HPV, que é uma vacina que ela é dada em uma dose para as crianças e adolescentes e que ela realmente previne e evita no futuro o câncer ginecológico e alguns cânceres também masculinos. Então, tanto homem como mulher, as crianças, os meninos e meninas adolescentes, eles podem e devem tomar essa vacina. A gente tem também hoje a questão da alimentação, que é muito importante a gente evitar a obesidade, evitar que a gente tenha uma vida numa alimentação que faça que numa idade média a pessoa chegue ao sobrepeso, e isso também é risco de câncer. Então, toda essa questão da prevenção que os postos de saúde hoje podem orientar, desde a primeira infância até a idade média, de 40, 50, 60 anos de idade, a gente tem as mamografias hoje sendo ofertadas, onde a gente não tem uma prevenção, mas a gente tem um diagnóstico precoce de câncer de mama, que é um câncer também que afeta demais as mulheres, é um câncer que dá um sofrimento muito grande às pessoas que hoje começam a ter esse câncer já em idade precoce. Hoje a gente vê meninas de 25, 30 anos de idade com câncer de mama, um sofrimento familiar, câncer que pode ser prevenido e detectar aquele precocemente para que tenha um tratamento mais efetivo. Pois não. Quando a senhora teve o problema no sinal, doutora, eu estava falando que nós temos a nossa associação, né? Eu sou portador do mieloma múltiplo e nossa associação, a sede é em Lins. E a gente tem deparado com situações onde os pacientes que nós encaminhamos da associação para ir para o Amaral Carvalho têm tido um acolhimento e resultados excelentes por conta do tempo, uma vez que o câncer não espera, né? Isso é a bandeira da nossa associação. E falando sobre o mieloma múltiplo, nós temos essa dificuldade muito grande, né? Nós acompanhamos 600 pacientes hoje no Brasil e vemos que muito tem situações no tratamento complicado por conta do diagnóstico tardio, né? Do diagnóstico de uma investigação não bem feita por parte de alguns profissionais. E, infelizmente, é uma realidade, né? Não só para o mieloma, mas para várias neoplasias. Doutora, de que forma o Hospital Amaral Carvalho trabalha a inovação na prática? A questão da inovação, ela se dá quando a gente fala em novos medicamentos. Quando você falou aí do mieloma, o mieloma, ele entra na patologia que é tratada no setor, no departamento de hematologia. Sim. Hoje, na hematologia do Hospital Carvalho, e quando você fala em Lins também, nós temos um ambulatório em Lins, onde a gente também dá acompanhamento e tratamento para diversos
pacientes que iniciam o tratamento no Hospital Amaral Carvalho e pode ter a continuidade aí no município de Lins. Então, na questão da inovação, a gente tem hoje novos medicamentos. Por exemplo, na hematologia. Na hematologia hoje, tanto para o mieloma quanto para algumas leucemias e linfomas, nós temos tratamentos hoje inovadores, são tratamentos que realmente eles podem levar o paciente à cura ou a uma sobrevida livre da doença por muito tempo, por muitos anos. E isso com qualidade de vida. Porque antes dessas novas tecnologias, desses novos medicamentos, muito pouco tinha de sobrevida aos pacientes com leucemias, com linfomas e mieloma. E também nós temos no Hospital Amaral Carvalho o transplante de medula óssea. O transplante de medula óssea é um tratamento e muitas vezes ele vem depois de um tratamento hematológico. No caso, o mieloma é feito para aqueles pacientes que tentaram um primeiro tratamento e a doença ela progride ou só o medicamento não dá conta e é feito um transplante. Muitas vezes, no caso do mieloma, é um transplante autólogo, onde você não precisa de doador. E a gente sabe que não é uma inovação, porque é um tratamento que já existe há muito tempo. O Amaral Carvalho é o hospital que mais faz no Brasil e na América do Sul esse tipo de tratamento, que é o transplante de medula. E também os medicamentos para que o pós-transplante de medula ele possa ter também bons resultados quando existe alguma complicação do tratamento, quando existe alguma reação adversa do paciente, e são medicamentos que cada vez eles vão dando melhor sobrevida e melhor qualidade de vida para o paciente. Porque muitos medicamentos existe uma intolerância muito grande do paciente, você não consegue ter uma qualidade de vida junto à sua família, voltar às atividades da sociedade, e hoje a gente consegue, com os laboratórios, novos medicamentos. E eu acho que é importante também a gente colocar que o hospital ele tem um centro de pesquisas clínicas, então a gente atua junto com os grandes laboratórios internacionais e trabalhamos com pesquisas que estão sendo feitas ao mesmo tempo nos Estados Unidos, na Europa e dentro do Hospital Amaral Carvalho. E nós já colaboramos durante todos esses anos aí com o nosso centro de pesquisas na criação e na implantação de muitas drogas, de muitos medicamentos que hoje salvam vidas de muitos pacientes com câncer. Sim, nós temos encaminhado alguns pacientes aí para estudo clínico, né, do mieloma múltiplo, para triagem. Nós estamos com uma paciente já no tratamento, né, e a gente conhece muito bem a importância do Amaral Carvalho, né, para o paciente com mieloma múltiplo. Falando sobre pesquisa, qual o papel da pesquisa clínica dentro de uma instituição hospitalar? Bem, hoje a gente tem mais de 80 estudos em andamento dentro do Hospital Carvalho, e com isso a gente consegue incluir pacientes nossos e até de outras instituições que eles não teriam mais nenhuma outra linha de tratamento e iriam direto para cuidados paliativos, cuidados somente com conforto e qualidade. A grande importância é a oportunidade de novos medicamentos. Quando a gente está testando medicamento no hospital dentro do centro de pesquisas, a gente já está numa fase 3 de status da pesquisa, ou seja, é uma fase onde já foi testado em outros locais segurança. Por exemplo, são medicamentos que garantidamente eles são seguros e eles podem, então, conseguir curar ou aumentar ainda mais uma sobrevida com qualidade de vida para o paciente. Então, a importância para os nossos pacientes é que eles têm oportunidade. Infelizmente, não são todos, porque ainda não se tem pesquisas em todas as linhas de tratamento e para todos os estágios da doença que o paciente apresenta. Mas uma importância
E a gente tem investido e valorizado e procurado sempre que esse setor do hospital cresça e continue apoiando aí a clínica do hospital, a oncologia clínica. O que ainda precisa evoluir, doutora, na jornada do paciente oncológico hematológico? O que ainda precisa evoluir? Eu acho que a evolução da jornada, depois que o paciente é diagnosticado e ele está em tratamento, eu acho que o Hospital Marco Carvalho ele consegue oferecer a grande maioria das drogas que estão disponíveis dentro do Sistema Único de Saúde e, às vezes, até algumas que estão fora do protocolo. A gente consegue estadiar com todos os exames. A gente tem dentro da medicina nuclear, a gente tem PET-CT, a gente tem na radiologia, a gente tem tomografia, ressonância, ultrassom, o centro cirúrgico e a nossa UTI são fortemente equipados para que a jornada do paciente tenha toda a condição para que ele tenha qualidade e ele tenha tratamento durante todo esse percurso que ele faz. É lógico que sempre aparecem novas oportunidades, novas tecnologias, e o hospital tem buscado e tem conseguido, através de recursos extraordinários, com os governos, com doações de empresários, com telemarketing. Mas ainda a gente vê que essa jornada ela é prejudicada quando o paciente chega no hospital com um diagnóstico tardio. Quando ele chega tarde no seu diagnóstico, já com metástase, já em situação do câncer avançado, tudo que a gente pode oferecer, às vezes, não é suficiente para que esse paciente tenha um bom desfecho. Pois não. E como é que pode ampliar o acesso a tratamentos inovadores? O acesso a tratamentos inovadores, ele depende de que vários hospitais, de que várias europeus ou NACONs estejam preparados com a tecnologia diagnosticar. Um paciente ele não chega com o diagnóstico a tempo. Então, eu acho que é muito importante que investimento do governo em centros de diagnóstico focado no paciente com suspeita de câncer, para que ele não entre numa fila de exame que seja concorrente com outras pessoas que estão em outras situações de doença não oncológicas e não com tanta pressa de realizar o procedimento. Entendi. Qual o impacto, doutora, das políticas públicas no dia a dia hospitalar? O impacto ele é fundamental. A gente tem um impacto positivo ou negativo conforme a política que é implantada voltada para o hospital. Nós tivemos desde no ano de 2024, no final já do ano, tivemos a publicação da Política Nacional de Combate, de Controle ao Câncer, onde lá coloca-se o câncer desde o seu diagnóstico, tratamento, passa pelo tratamento, pela jornada toda, pela navegação desses pacientes, cuidados paliativos, mas que ainda essa política não foi totalmente implementada. A gente ainda não tem, no Brasil, uma uniformidade de tratamento. Infelizmente, a gente tem pacientes sendo tratados de forma diferente em diferentes estados, em diferentes hospitais. Como a instituição se adapta às mudanças regulatórias e tecnológicas? A gente se adapta conforme os prazos que nos são dados. Geralmente, as normas de regulamentação que a gente recebe, os novos medicamentos que a gente tem que implementar, as novas tecnologias, elas são baixadas através de estudos da Conitec, são feitas questões de legalização, de
de organização junto às empresas que muitas vezes de uma hora para outra não tem como fornecer também. Então existe um planejamento e a gente consegue dentro do prazo e muitas vezes até antes dele a gente consegue fornecer as tecnologias e as inovações que vão surgindo para os pacientes. É lógico que a gente não pode dizer, nem deve dizer que a gente consegue dar tudo para todos. Existe sempre uma priorização que vem da parte médica. É sempre a equipe médica que nos aponta quem são os pacientes que têm indicação para usar determinadas tecnologias. Entendi. Usar tudo para todos seria um desperdício de recurso. Entendi. E de que forma o hospital mede qualidade e resultados assistenciais? A gente mede através de indicadores. Hoje o Hospital Marco Carvalho ele é acreditado ONA 3 e é o nível máximo de acreditação dentro dessa organização que hoje já trabalha até em alguns outros países, é uma acreditação internacional, e a gente trabalha com auditorias, com controle, com fiscalização e com indicadores que nos mostram como nós estamos, aonde nós queremos ir e o que nós temos que fazer para promover melhorias e corrigir também durante essas auditorias, esses controles, corrigir o que a gente percebe de erro, a gente percebe de necessidade de melhoria, de mudar a trajetória aí da onde a gente está indo e perceber outras oportunidades de ainda melhorar mais dentro da nossa capacidade, dentro dos recursos que temos disponíveis. Entendi. E como é que pode promover cultura de segurança no paciente, doutora? A cultura de segurança do paciente, é isso que você me perguntou? Sim. Isso, a cultura de segurança do paciente, ela está dentro das nossas metas de qualidade, dentro das nossas metas da Organização Nacional de Acreditação da qual a gente faz parte. A cultura de segurança, ela passa por um grande treinamento das nossas equipes, mas também por informação ao paciente. Hoje a gente tem dentro do Hospital Amaral Carvalho, em diversos locais, um QR Code que o paciente, ele põe o celular, ele entra num aplicativo que diariamente ele nos fornece informação do que está acontecendo com ele, do que ele tem sobre que está indo tudo bem e também sobre o que ele tem de queixa, de necessidade que ele percebe não atendido. Mas também, ao mesmo tempo, nesse QR Code, ele tem uma orientação, ele tem pequenos filmezinhos que vão mostrando para ele o que é controle de medicamento, o que é a gente, por que ele usa um exemplo bem simples, mas que é muito importante. O paciente ele tem uma pulseirinha onde ele tem o nome e a data de nascimento, e cada vez que ele é medicado, que ele é atendido, ele tem que sempre olhar e ele sempre tem que comprovar junto ao atendente, ao médico, quem é ele e a data de nascimento, para que essa segurança seja garantida de ser aquele medicamento naquela hora para aquele paciente. Então, a gente tem trabalhado, muitas vezes a gente encontra problemas, a gente também comete erros, Sim. mas a gente tem procurado todos os dias, às 24 horas do dia, garantir que o paciente tenha qualidade e segurança enquanto está sendo seu tratamento dentro e às vezes também fora do hospital, quando nós seguimos esse paciente que está já em recuperação ou em segmento mesmo que ainda não tem alta da doença. Pois não. O que diferencia instituições que realmente conseguem inovar? Eu acho que a grande diferença das instituições que conseguem inovar é a entrega que elas fazem para o paciente e para seus familiares e o que ela devolve para a sociedade. Quando a gente acredita que é importante qualificar, quando a gente acredita que é importante você ter profissionais treinados, você ter controle do que está acontecendo, você acompanhar
o tratamento daquele paciente, você ter certeza que você está dando o melhor medicamento na forma certa, no horário correto para aquele paciente, você ter certeza que você está fazendo um exame e você está fazendo procedimentos e cirurgias e quimioterapia sem causar dano ao paciente, porque quando você não qualifica um hospital, você causa dano ao paciente e não percebe que está causando. Então, a gente tem que ter garantias de que o nosso paciente e seu familiar está entrando num bom lugar, um lugar onde ele vai ter garantida a sua segurança durante o seu tratamento. E eu acho que essa é a diferença das instituições que acreditam nisso. A entrega que elas fazem para o paciente, para a sua família e para a sociedade. Eu queria acrescentar, doutora, que pela experiência que eu tenho, né, como parceiro, né, da associação, ser parceiro do Amaral Carvalho, é a questão da dignidade que o hospital, né, tem com o paciente, o carinho e o amor. Então a gente tem visto isso em toda a sua equipe, desde já, né, agradeço a sua liderança, a sua orientação, né, a sua formação ali com os seus colaboradores, que vem dar, né, dignidade, né, e principalmente o amor, porque tem pacientes que chegam lá e sentem que o acolhimento, o colo, o carinho, né, isso é importante, isso ajuda muito no tratamento oncológico. Sabe que o paciente oncológico é um paciente sensível, né, e a gente tenta desmistificar de que o câncer não é fim, né, mas infelizmente ainda é uma cultura onde aquele paciente que é diagnosticado com câncer, ele vai conviver de perto ali com a morte, e não é bem assim. Mas quando ele chega no Amaral, ele muda de ideia, né, uma vez que ele é muito bem acolhido e vê ali uma esperança, né, de um tratamento digno, né. Isso é importante para aquele paciente que, né, que está em tratamento, né. Como é que a liderança... Pode, pois não, fique à vontade. Só complementar que realmente você tem razão e a humanização ela está no cerne da Fundação Amaral Carvalho. Sim. Eu acho que quando eu cheguei no hospital há 12 anos atrás para iniciar um trabalho dentro da diretoria da qual eu atuo hoje, eu já percebi que existe a humanização como um eixo muito importante. A gente tem voluntárias e voluntários hoje no Hospital Amaral Carvalho que eles estão em mais de 200 municípios do estado, em alguns outros estados também do Brasil, e são pessoas que muitas vezes já se trataram do câncer, são familiares de pacientes e que se juntam a nós, que somos, na verdade, técnicos, para além do tratamento, além da assistência, além do remédio, a gente dá o acolhimento, da humanização, porque a gente, infelizmente, não consegue curar todo paciente, mas a gente consegue com que todos os pacientes sejam bem atendidos, eles tenham acolhimento, eles tenham entendimento da doença. E a gente procura sempre também estar corrigindo quando a gente não consegue alcançar esse objetivo. Eu sou muito rigorosa nessa questão de não achar que a gente faz tudo certo, porque a gente tem sempre onde procurar alguma coisa que a gente tenha oportunidade de ainda fazer melhor ou de corrigir aquilo que não está sendo bem feito. Pois não. Ô, doutora, quais são os maiores gargalos do sistema de saúde hoje? Então, eu insisto muito nisso. Eu acho que o maior gargalo no sistema de saúde hoje do Brasil é diagnosticar um paciente. Eu acho que vem da assistência básica. Eu acho que a atenção básica dos municípios, elas ainda não estão fazendo o que elas poderiam fazer de melhor. Informar, orientar, educar a população dentro da área da saúde. Elas prevenir doenças com essa mesma educação, com essa mesma orientação, estar próximo das pessoas, porque o posto de saúde, ele está no município onde está todo mundo, o dia todo, as escolas são grandes parceiras, podem ser grandes parceiras, a vacinação, o acolhimento das gestantes e o cuidar dessa criança nos primeiros 2 anos de vida, um cuidado integral, onde você forme crianças na primeira infância
sem desnutrição, sem problemas que vão lá na frente causar o gargalo, que é o quê? O acesso. Sim. Então, se a gente melhora a condição da criança, do adolescente, da nossa população, a gente faz chegar menos paciente, menos pessoas com doença. E aí a gente consegue dar mais acesso e a gente consegue gastar melhor o recurso para aqueles que realmente precisam, que eles passaram pela prevenção, eles passaram pela detecção precoce, mas a doença realmente se agravou. Mas eles seriam em número menor, quando a gente conseguir um dia ter uma saúde básica que nos ajude a fazer com que as pessoas tenham mais saúde e menos doença. Ô, doutor, eu sempre falo que o Brasil precisava de uns 10, 15 Amaral Carvalho espalhado pelo Brasil, sabe? Para amenizar o sofrimento dos pacientes, porque não é fácil. Por exemplo, nós acompanhamos pacientes no Pará que falta dipirona, falta o dexametasona, entendeu? Então, paciente que tem uma doença crônica, uma doença rara, uma doença de difícil diagnóstico e de difícil tratamento como mieloma, te falo pela experiência, fica difícil ele ter resultados, né, excelentes, né? Pacientes que viajam 150 km de barco para fazer uma quimioterapia, chega no grande centro, chega lá, não tem medicamento, não tem nada. Entendeu? Então, como é que fica a cabeça de um paciente desse, entendeu? É muito complicado, doutora. Então, a senhora, quando fala isso sobre a conscientização das prefeituras, dos locais, mas, infelizmente, eles não levam a sério, né, o paciente com câncer, eles não levam a sério a saúde, infelizmente, eu te falo com propriedade isso, né, e por isso que eu falo que o Brasil precisava de uns 15 hospitais de Amaral Carvalho em cada canto do Brasil. Eu acho que o Brasil, ele realmente, o Hospital Amaral Carvalho, a gente tem montado em várias unidades, a gente tem procurado trabalhar. O país, ele tem bons hospitais, a gente tem hoje no SUS algumas pérolas, né? Vamos chamar assim, que são lugares de excelência, que tratam bem os pacientes. Eu acho que cada vez a gente tem que, pelo menos, torcer para que isso aumente, porque a população, ela precisa. O câncer é uma doença que ele tem aumentado a própria modernidade, né? A gente gosta muito da tecnologia, dos grandes centros e tal, mas é onde a gente se descuida das oportunidades de se prevenir contra a doença. A gente se alimenta mal, a gente tem poluição, existe aí o hábito ainda do cigarro, o cigarro eletrônico, que é a causa da grande maioria dos casos de um câncer terrível, que é o câncer de pulmão. E a gente tem aí várias situações que a gente não consegue impedir que a doença venha e que tem que ser tratada. Então, a gente espera que não só o Amaral Carvalho tenha condição de fazer isso, mas que outros hospitais também possam, porque o Brasil é muito grande e a gente precisa de formação de pessoas que queiram ser médicos, enfermeiros e que queiram ser bons profissionais, né? Outro problema também que a gente tem é na formação. Hoje a gente tem uma formação muito complicada, a gente tem um número grande de profissionais se formando, mas ainda não bem treinados, não prontos para iniciar uma trajetória profissional que exige grande dedicação, como é o caso dos transplantes, dos transplantes, né? O Hospital Amaral Carvalho hoje faz transplante de fígado também, além do transplante de medula, a gente atua na alta complexidade. E a gente vê que o recurso humano, ele é escasso também, ele é difícil. E eu imagino, como você falou aí, em países, em estados onde a gente precisa pegar um barco para ir buscar remédio numa cidade, você é uma população ribeirinha, a dificuldade realmente que tem, até na atenção básica, até numa dipirona, até num tratamento simples, imagine o acesso para um tratamento mais complexo. Então, a gente ainda tem aí que evoluir muito, né? Muito. Dentro do que a gente vê em outros países. Pois é. Como enxergar o paciente além do diagnóstico,
além do diagnóstico, além do tratamento, além da doença, a gente tem que enxergar como pessoa. A gente enxerga o paciente, que ele é uma pessoa, que ele tem suas necessidades, que ele tem sua família. A gente percebe muito isso na pediatria. A pediatria, a gente percebe toda uma família, uma criança diagnosticada com câncer, a gente percebe toda uma família quando tem alguém e uma doença que já é terminal. Então, além do diagnóstico, além do tratamento, a gente tem que promover qualidade, acolhimento e humanização. O hospital tem diversas atividades junto aos pacientes, que são atividades não médicas, não assistenciais, e a gente olha para o paciente, insira de alguma forma na sociedade, que tenha uma reabilitação dentro do que ele pode no momento que ele está. Entendi. Nós temos feito várias ações aí na pediatria do Amaral Carvalho, né? Principalmente com aquelas crianças que às vezes a gente fica e olha para ela e vê assim, por que o câncer nela, né? As crianças tocam a gente, né? Mas a vida é a vida que segue. Doutora, qual a importância da experiência do paciente na estratégia hospitalar? Hoje, o hospital que não coloca o paciente no centro da sua atenção, das suas atividades, é um hospital que não controla a inovação. A gente entende que a experiência do paciente, ela faz parte da sua trajetória, do seu tratamento e do resultado que isso pode dar. Hoje a gente não pode admitir que um paciente não sabe a doença que ele tem, como ela vai ser tratada e que ele tenha a opção, ele e seus familiares, de eles querem conhecendo o que ele tem. Então, essa experiência é importante na decisão. O paciente ele tem que ser empoderado da sua doença para poder decidir. Até muitos poucos anos atrás, em alguns lugares ainda hoje, o paciente não sabe nem que medicação está tomando. Sim. E muitas vezes não sabe nem que doença que tem e qual é o prognóstico dessa doença. Então, a experiência do paciente exige que o paciente tenha se for o caso, chegar num estágio grave, ser usados todos os recursos, sobreviva ou não. Isso é uma decisão justa que o paciente precisa ter e tem que ser informado aos seus familiares. E a sua experiência durante o tratamento, ele tem que ser... ele tem que ser bem atendido, ele tem que ser orientado, ele tem que ser explicado para ele por que ele está esperando tanto tempo para fazer um exame, ou por que foi desmarcado algum procedimento, e ele tem que estar junto com a equipe, ele tem que fazer parte da equipe do hospital, para que a gente tenha uma cumplicidade durante o tratamento. Então, eu acho que cada vez mais os pacientes são parte da decisão, eles compartilham com a gente toda a sua jornada, eles sabem do que está acontecendo, e com isso a sua experiência, mesmo quando negativa do ponto de vista de resultado, é positiva na atenção que ele teve. Muitas vezes a gente ouve a seguinte frase: eu perdi um parente no Hospital Amaral Carvalho, mas ele foi muito bem atendido, ele foi muito bem tratado, houve muito respeito durante todo o tratamento, e isso é muito Sinal travou. Que importa muitas vezes para uma família que perde seu paciente. A gente tem até de grupos de famílias, inclusive na pediatria, que perderam seus pacientes, que o paciente possa, até que a família possa entender tudo o que aconteceu. A gente procura não soltar a mão, mesmo quando existe a perda do familiar. Então, isso é a experiência, isso é o que a gente procura cada dia aprimorar. Doutora, como preparar a saúde para o futuro?
Eu acho que a saúde do futuro. O sinal está cortando, né? Acho que ela está em trânsito. Então, acho que os locais onde ela passa lá, o sinal fica bom, outro não. Ela vai ter muita inovação. Inteligência artificial. A inteligência artificial ela vem mais dentro da área da saúde, lógica artificial, ela vem para inovar no futuro que eu não acho que é muito longe. Está meio ruim o meu... Tá me ouvindo? Estou, agora sim, estava cortando, mas agora sim. Aqui embaixo. Mas a inteligência artificial, acho que melhorou. Então, a inteligência artificial, ela vem para apoiar o diagnóstico, ela vem para apoiar, ajudar com muita força que as equipes médicas de enfermagem, a equipe de apoio, a tecnologia de informação, ela vai, num futuro, qualificar mais e dar mais chances, mais opções para todos. Então, eu acho que o futuro ele está na tecnologia, ele está na inteligência, ele está em se detectar antes o que pode ser tratado melhor. Então, eu vejo um futuro melhor, mas também mais custoso, mais caro, aonde cada vez mais a gente vai ter que ir atrás de um recurso que já é escasso. Sim. Então, eu vejo no futuro muito desenvolvimento, muita cura que a gente não tem ainda hoje, muita oportunidade que a gente, às vezes, nem imagina que possa aparecer. Mas a que custo eu não sei, porque o dinheiro é curto, o recurso é curto e é tudo muito caro. Né? Pode ser que se busque em outro planeta matéria para se curar doenças, mas como que se chega lá, como que se traz tudo isso, quanto custa e quem vai ter dinheiro primeiro para se beneficiar, né? Muitas vezes não é para todos. Então, eu acho que a gente, o que puder estar aí para assistir, para colaborar, para poder investigar, para pesquisar, e eu acho que a nossa grande missão é que tudo isso que possa estar nas nossas, que a gente tenha acesso e exista, que ele seja acessível para todos. A gente não pode ter coisas que são boas, mas para poucas pessoas, para alguns selecionados. Eu trabalho para que todos, dentro da indicação certa, sem desperdício, tenham oportunidade do que existe de melhor e que realmente tenha resultado para melhorar, para... Tá me ouvindo, doutora? O sinal caiu. Tá ouvindo? Desculpa. Eu tô ouvindo bem, tá? Para mim tá bom. Tá joia. Na sua visão, qual é a importância das associações de pacientes dentro do ecossistema da saúde? Eu acho importantíssimo. Eu vi muitos hospitais que acham que atrapalha, que interfere, mas eu acho muito importante. Mas eu acho que é uma parceria que tem que ser profissional, associação, e que haja oportunidade da gente orientar. Então, é uma associação, como você mesmo disse, que ela tem que saber tudo de mieloma. E ela tem que ter também a consciência de que os hospitais eles não conseguem dar tudo para todos e a gente tem que estar sempre junto para que a gente tenha um bom entendimento entre a associação, hospital e pacientes. E o que faz a diferença é a confiança. Quando você está junto num hospital onde você tem confiança do que ele está fazendo, eu acho que a associação, ela muito importante para a experiência do paciente, para nos trazer paciente, para nos ajudar a seguir esse paciente. Muitas vezes o paciente abandona o tratamento, é a associação que está lá em cima, que vai atrás dessa família, que vai conscientizar que não pode, que tem que ter resiliência, que tem que ter paciência. Então, as organizações, as associações
que são grandes parceiros dos hospitais. E de que forma iniciativas de acolhimento, informação e apoio, como as desenvolvidas pela associação, impactam o tratamento e a qualidade de vida dos pacientes? Eu acho que é um impacto extremamente forte, porque a informação, ela qualifica o atendimento. Então, quando uma associação acolhe um paciente e ela dá a ele toda a informação de forma muito justa, honesta e clara, eu acho que qualifica o atendimento, faz com que ele, enquanto dentro de um hospital, quando dentro de um hospital, ele saiba conversar com quem está atendendo ele saiba falar sobre os direitos pelos quais ele foi orientado. Então, eu acho que o impacto da orientação, da informação, da associação estar junto é fundamental. É fundamental na jornada e muitas vezes também no desfecho. E para fechar, doutora, de forma leve, o que te dá mais esperança quando pensa no futuro da saúde? O que me dá, eu não ouvi, cortou um pouquinho, desculpa. Para fechar de forma leve, o que te dá mais esperança quando pensa no futuro da saúde? Eu acho que esperança é uma coisa que a gente tem que ter no presente e tem que ter no futuro. Eu acho que esperança de coisas boas já está no próprio nome, né? Ninguém espera nada de ruim que aconteça. Eu acho que a esperança é que as pessoas melhorem, que a educação melhore, que a saúde melhore, que todos tenham acesso de forma igual, que o que é bom e que funciona e que trata e que traz resultado seja para todos, para que todos tenham condições de um diagnóstico a tempo, que tenham dignidade no seu atendimento, que quando atendidos, sejam atendidos com humanidade, com respeito, com acolhimento, que seja sempre dado o melhor, que o futuro tenha boas pessoas, que tenha boas ideias, que tenham boas associações, que se juntem a bons hospitais com grandes tecnologias. Eu acredito que a tecnologia vai ser muito importante, vai inovar, vai dar condição de mais cura, de mais tratamento, e a gente espera que o futuro ele melhore sempre o presente. Que a gente veja o que a gente tem hoje e que a gente sempre escreva o que pode melhorar. E sempre vai ter alguém que vai olhar para o que a gente escreve e vai desenvolver, e vai providenciar para que em alguns anos, em poucos, em médios ou em muitos anos, as pessoas tenham acesso. O mundo sempre caminha para frente, sempre melhor, e eu acho que na área da saúde é o que aconteceu. O câncer matava todo mundo que era acometido, na sua grande maioria, e hoje a gente consegue curar muita gente. A gente só não cura mais porque a gente não tem câncer diagnosticado precocemente. Mas eu acredito que a gente melhorou, a gente evoluiu. Os hospitais que se qualificam, eles melhoram através dos tempos, através dos anos. A tecnologia, ela é importante, mas ela tem que ser qualificada. Não adianta você ter um monte de equipamento, um monte de medicamento, mas você não ter qualidade no uso disso tudo, qualidade do uso do recurso. A gente fica distribuindo o recurso de forma inadequada, inapropriada e muitas vezes causando dano ao paciente. Então, o futuro, ele é para melhorar, ele é para ter mais coisas, mas que o recurso humano tenha consciência do uso de tudo isso. De que sempre quando você for usar uma tecnologia num ser humano, numa pessoa, que seja para causar o bem. Que nunca você desconfie de forma alguma que você não tem conhecimento para você causar um dano a um paciente. E por isso você tem que estudar, você tem que se qualificar, você tem que estar sempre melhor. Esse é o nosso trabalho no Hospital Amaral Carvalho, é garantir que o nosso recurso humano, que o nosso recurso tecnológico esteja sempre afiado, esteja sempre atualizado para o bem maior que é o nosso paciente, que é o nosso propósito. Doutora, em nome da Associação Joeliso Fraga Mieloma Múltiplo, no qual eu sou presidente, agradeço de coração, né, a disponibilidade da doutora, né, em atender a gente, bater esse papo.
Colocamos sempre a associação à disposição do Hospital Amaral Carvalho, né? Nós temos uma parceria, vários amigos aí, o Fernando, a doutora Juliana Vitor vai estar comigo a semana que vem aqui, falando sobre dor e paliativos. E muito obrigado. Eu só desejo que Deus continue te abençoando grandemente, a toda a sua equipe. E estamos juntos para levar dignidade e esperança para esses pacientes. E vamos juntos salvar vidas. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, parabenizo a eles pelo trabalho que realizam, que eu conheço. A Juliana sempre me fala, comenta do trabalho de vocês. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Muito obrigada e peço desculpas por ter caído aí o sinal, por não ter dado o tempo inteiro uma constância aí no sinal. Realmente hoje está um dia mais complicado, mas eu agradeço e estamos à disposição. A gente está de portas abertas aí para a associação de vocês, para os pacientes, para tirar dúvida, para acolher e para ajudar no que a gente tiver condições de fazer. Muito obrigada. Tá, um grande abraço, bom final de semana e um feliz carnaval, tá bom? Para vocês todos também, muito obrigada. Tá, um abraço, tchau, tchau. Tchau.